Fala pessoal, como vocês estão? Vamos dar início a uma série de tutoriais sobre o Ascent Add-in. E essa série, a ideia é que todos os comandos que tenham no plugin, vocês tenham um tutorial explicando exatamente qual a ideia de cada comando e como eles funcionam e como vocês podem usar. Então eu sei que vai se acumulando muitos comandos e acaba ficando difícil para a gente decorar o que cada um faz ou experimentar todos. No futuro, eu também vou criar documentação escrita e colocar no site para que vocês tenham tudo escrito e consigam consultar, consigam deixar anotado ou de repente passar para o ChatGPT para ele te ajudar quando você tiver dúvida. Então, vai ter toda a documentação escrita também, só que leva um pouquinho mais de tempo para produzir. Peço que vocês tenham paciência. Mas vamos começar com uma série de tutoriais aqui no YouTube e vocês vão ter já o material que precisa para usar cada comando, beleza? Então, vai ser dividido. Cada grupo de comando vai ter um vídeo exclusivo para ele. E aí vocês aprendem tudo sobre aquele grupo. E quando eu for lançando novos comandos, eu vou só colocando de cada comando ali um novo vídeo para você, beleza? E vamos nessa. O primeiro comando que a gente vai usar, vai falar é o comando de gerar tubulação. Então, do grupo criar, a gente só tem um único comando, que é o de gerar tubulação. E a gente vai falar sobre ele nesse vídeo, beleza? O comando de gerar tubulação, a ideia é o quê? Vocês têm uma conexão e vocês querem criar um trecho de tubo, seja para continuar a modelagem, ou conectar em outros pedaços de tubo que tem ali, ou outro trecho de tubo que você tenha mais à frente, né? Então, por exemplo, muito comum a gente ter uma situação assim. E aí, para conectar esses tubos aqui, o ideal é que tivesse outro tubo aqui nessa conexão, né? Então, a gente já pode fazer isso aqui, gerar tubulação. Ele vai criar o que você precisa. Você pode dar um trim para conectar. Pode tentar ligar assim, né? A maior parte das vezes não funciona. Você pode também usar um comando assim, que é muito mais inteligente, que é o trim ramal. Vamos aprender mais sobre ele depois. E além de realizar a conexão como um trim, como a para extender do Revit, né? Aqui a gente alinha também para garantir que a conexão seja feita corretamente. Mas depois a gente entra nele, beleza? Vamos nessa. Então, como vocês podem perceber, ele criou um tubo com algumas especificações, que coincidentemente foi a mesma que estava conectada aqui, mas esse não é o comportamento padrão. Ele, como vocês podem ver, ele tem 3 comportamentos. O padrão, que ele faz o quê? Ele vai olhar no proxy do Revit. O que é o proxy do Revit? O Revit deixa guardado sempre o último comando, o último tubo que você cria, ele vai deixar guardado aqui para você no proxy, para ele criar novamente ele depois. Então, ó, por exemplo, esse aqui tá 150 milímetros. Bota aqui 50 milímetros. Ele vai ficar aqui no proxy, beleza? E aí o Revit deixa isso guardado para quando você for criar outro tubo, você não precisar configurar tudo de novo, escolher material e tudo mais. Então, ele vai replicar exatamente esse comportamento do comando PI, beleza? Na primeira vez, se vocês iniciaram Revit, pode ter algo que fique já salvo, então você cria, você sempre vai estar trabalhando criando tubo, né? Você vai ter um tubo ali e ele vai pegar esse último tubo que você está trabalhando. Ó, e aqui, de ventilação, ele criou o tubo de ventilação pra gente, beleza? Se eu vim aqui e modelar para sanitário, e aqui o tubo, o Revit salvou aqui, ó, sanitário, ele vai fazer a mesma coisa, criar com sanitário, beleza? Ah, troquei o material, exatamente a mesma coisa. Vamos botar aqui série reforçada. E aqui um tubo, tô trabalhando lá, quero criar aqui um trecho nessa conexão, ele vai criar com série reforçada e todos os parâmetros que a gente tinha passado, beleza? E aí que a gente vem para o segundo comando, tendo esse comportamento padrão. O comportamento padrão, ele vai ser usado sempre que você manter ele por padrão aqui, né? Ou você selecionar a conexão, e os comandos eles aparecem aqui na aba de comando, ó, gerar tubulação. E ele vai sempre usar o comportamento padrão, beleza? Então, ele já gera para você aqui. Não tem como a gente criar as barrinhas e tudo mais para ser configurado. Só quando dá o comando sem ter nada selecionado. Nessa parte da seleção, a gente tem a oportunidade de colocar para vocês selecionarem, beleza? O conectado ele vai fazer o quê? Vamos lá. Vamos pegar aqui um tubo, série normal. Beleza? E vamos colocar ele como ventilação. Tá como ventilação no proxy do Revit. Como ventilação. E o que é que a gente vai fazer? Se a gente vir aqui em gerar tubulação,
ele vai gerar como ventilação. Porém, se você vem aqui em conectado, ele vai pegar as informações de um tubo que esteja conectado à sua conexão e vai gerar para você os novos tubos. Interessante, né? Aí você tem a dúvida, pô, se eu tiver dois tubos conectados a sistemas diferentes, isso é muito comum em situações. Isso aqui vai ser muito comum aqui, não tão comum com a cruzeta, né? Mas, por exemplo, essa situação é muito comum da gente ter um sistema de ventilação e um sistema de sanitário passando. Você quer o sanitário. Então, quando você vem aqui para gerar a tubulação pelo conectado, ele vai te perguntar, pô, você quer qual dos dois tubos que eu use como referência? Aí você seleciona o sanitário e continua com o seu vaso sanitário aqui e vida que segue, né? Beleza? Usar ele aqui nessa cruzeta para vocês verem que foi com comportamento padrão, ele está criando ventilação. Se a gente muda para sanitário, ele cria como sanitário, beleza? Ele aparece aqui na guia de modificar, ou quando você seleciona uma conexão, ou ele também funciona com tubos, tá? Então vocês vêm aqui e gera uma tubulação para um tubo, ele vai gerar também os trechos já conectadinhos aqui, bonitinhos. Isso aqui é muito quando a gente está modelando pavimento, né? Colunas, né? Tubos de queda e tudo mais, às vezes a gente separa os tubos, dando SL, para criar um novo trecho, ou então copia e cola e tudo mais. Aqui você pode gerar os trechinhos de tubo e deixar eles divididos para fazer algo quantitativo, algo do tipo, beleza? Inclusive, tem um terceiro modo que eu já ia esquecendo de falar, a gente tem um modo de personalizar. Então, você escolhe exatamente o que você quer para esse tubo. Então, por exemplo, eu quero aqui um sanitário, e aqui, por exemplo, o diâmetro, série normal, né? Série normal. E o comprimento. Aqui, por exemplo, você podia botar o comprimento do seu pavimento, beleza? E aí você cria o tubo ali para cima ou para baixo, para onde estiver livre, onde a conexão estiver disponível. Ele vai criar exatamente no mesmo parâmetro que você usou ali no personalizado. Então, ó, serve também. Opa, eu não mudei o comprimento. Aqui, ó. A gente vinha nessa conexão, ele vai criar pra gente os tubos personalizados, beleza? Então, esse é o comando gerar tubulação. É um comando que se comporta como 3 ou 4 comandos que normalmente a gente tem vários modos de utilização, né? Espero que vocês tenham gostado desse comando. Foi um comando que a gente trabalhou muito para implementar essa barrinha e tudo mais, que não é tão comum de ver, de achar por aí. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.